calculando, assim, é inacreditável o trabalho que é para abrir um partido político. É muita coisa que você tem que fazer, tudo registrado e, sabe, você passa por golpes no meio. Falei, gente que não quer trabalhar, por exemplo. Léo, você vai ser uma nova tigresa, Léo? Que história é essa daí? Eu vi um vídeo lá, até te mandei. Aliás, estamos marcando uns podcasts interessantes em relação a isso aí. Sério? Que bacana. Agora, de acordo com o Nando Moura, eu sou a nova tigresa. O Nando Moura sumiu, aliás, né? E ele não apareceu mais depois daquela última vez que a gente falou? Não vi, né? Eu vi até o pessoal comentando dele, né? Eu não consigo ficar bravo com o Nando Moura, né? Mas também não, eu não gosto muito dele, assim, do jeito dele, mas ele é engraçado, né? Porque ele tem uma estratégia que eu não gosto, né? De atacar muito, né? E é ruim, né? Porque se você cria um público em relação a isso, aí você tem que ter ataque o tempo todo, né? Mas eu não consigo não gostar, achar que ele, é um cara, assim, sei lá, não gostar, né? Gostaria de conversar uma hora com ele, nunca conversei com ele. Já fico com Espero convite. que tenha. Uma hora se ele quiser uma hora vir aí pra gente bater um papo, né? Vai ser um grande prazer, queria muito conversar com ele. E conta um pouquinho aí, como que é o partido vai sair mesmo do MBL? É do MBL o partido? Nossa, cara, isso Qual que é essa história aí? Isso é uma treta absurda, cara. Eu vejo um monte de oncinha no Twitter lá agora. Cara, eu tava conversando com o Couto. O Couto é um garoto, cara. Assim, um garoto jovem, um abraço pro Couto, lá do MBL. E ele é um cara especialista em TI. E até é bem bacana, porque eu tenho um projeto para a área de saúde, e eu vou precisar de gente de TI, que eu não posso contar ainda, mas uma hora eu conto para vocês, né? E ele começou a me mostrar, a me explicar, e os valores envolvidos, cara, assim, vocês não têm noção dos valores que aparecem para você ter um partido. É muito caro para ter um partido, Não, Léo? tem umas coisas que são inacreditáveis. Você não vai, vou contar, vou explicar tudo para vocês, mas tem umas coisas que são inacreditáveis, assim, de coisas envolvidas que você não imagina, né? Mas é um processo complicado. Bom, para começar, o partido vai sair, o partido do MBL é o partido Missão. Eu entrei lá justamente por causa disso. É curioso até que o pessoal fala assim, mas você vai ter que mudar de opinião por causa do MBL. Nunca faria isso, tá? Nunca faria isso. Claro que se uma hora a gente tomar uma decisão como grupo e meu voto for vencido, eu vou apoiar o grupo. Até já expliquei essa história no podcast lá com o Marco Antônio, o Superman. Eu expliquei essa história. Mas se você ver, acho que hoje ou ontem, o Arthur, ele lançou um vídeo falando do IPTU. E ele falou exatamente o que eu falo. Exatamente o que eu falo. O Arthur, nessa o Arthur me copiou. Eu sei que é seu amigo, não causando treta. Nessa ele me copiou, porque usou inclusive o argumento que eu uso, né? Que fala assim, a pessoa fica dormindo em casa, ela tá cansada, tá em depressão, quer ficar dormindo em casa, ela tá dormindo em casa e ela tá gerando dívida com o governo. Eu copio essa sua aí, mas eu te dou os créditos. Eu falo como o Endiléu fala. Não, e a questão de que você tem que matar bandido perigoso. Que vamos falar sobre isso também, que a justiça tá soltando aí uns bandidos que não tem condição. Sim. Então, tudo que eu sempre falei, né? Você vê que, inclusive, o MBL fala junto, e essa junção acho que era meio inevitável, porque é muito compatível, né? É um pensamento de direita forte, né? Tem gente ali até que é considerado radical de direita, né? Que eu acho que não é, porque a régua tá tão assim pro lado da esquerda, que quem for de centro hoje já é chamado de direita. Quem for de direita, todo mundo é radical, ultradireita, intergaláctica, né? Então, mas aí eu tava conversando com o Couto lá, ele tava explicando, bom, o partido vai sair, o partido Missão, como eu falei, é missão, porque é justamente uma missão, né? É a proposta de realmente você criar um Brasil com incentivos para boas pessoas e não para as más pessoas, como acontece no Brasil. O Brasil praticamente só tem incentivo para você fazer o mal. Quem quer fazer o bem no Brasil é um otário, né? Então o partido vai sair. Para você ter um partido, você precisa de um número de fichas assinadas. É uma dificuldade que vocês não têm noção, você não tem ideia do que é você criar um partido. É tão difícil, né, que você precisa, por exemplo, pegar fichas, você precisa pegar o nome da pessoa, a pessoa precisa assinar. Então imagina um cara te para na rua, me assina aqui. Você não quer assinar, e precisa ser a sua assinatura que está no cartório, porque cada uma das fichas vai ser identificada no cartório, e o cara vai olhar se a assinatura bate. E tem muito cartório que recebe um monte de fichas e ele não quer ter esse trabalho, ele nega, fala, não bateu. Não é que não bateu, ele não quer trabalhar, o cara. Entendi. Entendeu? E aí é negado fichas. A única vez que isso não foi necessário, desde que a legislação é dessa maneira, foi durante a pandemia, que por causa da pandemia, aceitava-se a ficha virtual. Então você podia fazer tudo virtual. Nunca foi tão fácil criar um partido na vida. E foi quando o Bolsonaro tentou criar e não conseguiu.
a maior, o que é dito que é a maior liderança política do Brasil, ele não conseguiu. Agora, ele não conseguiu por quê? Porque não tinha apoio? Não, não conseguiu, porque não teve competência para gerenciar pessoas. Até onde eu sei, ele teria até levado golpe nessa história aí, porque você precisa de uma equipe muito grande para você montar um partido. Não é uma coisa fácil. As pessoas precisam coletar assinatura em tese, em vários estados do Brasil. Cada estado, você precisa de um número de uma quantidade de assinaturas. Por exemplo, em São Paulo, os números não são esses, mas só para você ter uma ideia da proporção. Em São Paulo, eu vou precisar de 50 mil assinaturas, por exemplo. Tem que ter 50 mil assinaturas. Né? Então, mesmo para São Paulo, você coletar tudo isso é complicado. A pessoa tem que dar os dados dela, a assinatura tem que ser a assinatura que está em cartório, uma a uma vai ser verificada no cartório da pessoa. Então, se eu pegar a ficha de 10 pessoas, e essas 10 pessoas, a assinatura tá em 10 cartórios diferentes, eu tenho que mandar uma ficha para cada cartório. São 10 cartórios que vão identificar essas assinaturas. Agora, por exemplo, no Acre você precisa de, por exemplo, 600 assinaturas. Ô, caindo o microfone. Então é meio que fácil, dependendo do lugar, né? Claro, mais distante e tal, e não sei o que. Então, a gente precisa, qualquer pessoa que quer formar um partido, até porque o Estado, o Brasil, não quer que apareçam novos partidos. Isso é declarado. Então eles criaram todas as dificuldades possíveis para você não ter um partido. Você precisa ter um número de assinaturas válidas mínimo em pelo menos 9 estados do país. Em 9 estados. Dos estados do Brasil, você precisa ter assinatura mínima em pelo menos 9 estados. O MBL já tem em 13 estados. Em 13 estados? 13. Então já tá garantido. Tá? A maioria já tá homologada. Só se alguém quiser roubar, só se tiver um bandido, muito bandido, né, que quisessem boicotar, aí seria uma das atitudes mais antidemocráticas da história do Brasil, seria se esse partido Missão não saísse, porque já tá tudo certo, tá? Tudo que precisa ser feito, não é que já foi feito assim o dobro do que precisa ser feito, né? Então o partido vai sair. Agora uma coisa bem que é curiosa, né? Por exemplo, você tem uma ficha que você faz quando você quer criar um partido. Então você tem as pessoas envolvidas, tem uma ficha do início do partido, aí vai ter lá o presidente, isso, aquilo e tal. Então você precisa preencher essa ficha, faz uma reunião, define várias coisas que vai ter o partido, e aí você tem uma ata, que seria a ata dessa reunião para a formação do partido. Legal, isso se sabe, né? Mas e aí, você tem a ata, e agora? O que eu faço com essa ata? Né? Onde que eu levo? Como que eu inicio? Para quem eu levo? Quem que inicia o processo, esse processo do partido? E aí o MBL foi atrás de um advogado. Para iniciar o partido. E o advogado falou que ia cuidar desse caso, que ia iniciar a abertura do partido e tal, fez um vídeo institucional, mandou pro MBL, falou, tá aqui, a gente vai cuidar de tudo de vocês. No escritório? Isso, vai custar só 600 mil reais. 600 mil reais? Só para iniciar o processo, tá? Só para iniciar o processo? Só para você carimbar a ficha, homologar. Né? E, Léo, tem que ser um escritório ainda de ponta, né? Tem que ser um escritório que tenha muitos, como que eu posso dizer assim, muito conhecimento. Então, isso que a gente pensou, né? A princípio, né? Aí, beleza, a gente não, porque eu não tava na época, né? E aí, eles acharam muito absurdo, né? 600 mil reais, e os caras, tipo, não tem dinheiro, né? E aí, o próprio Couto, que é quem cuida disso, foi lá, pesquisou e foi atrás, não sei o quê. E aí ele descobriu como que era. Você tinha que ir em Brasília, tem um cartório em Brasília que é pra isso. Você vai lá, paga a taxa e eles aceitam a ficha e você pode iniciar o processo do partido. Sabe quanto que custa de verdade? Acho que, se eu não me engano, R$243. Caramba, então dos 600 mil foi pra 243. Que o cara pagou pra dar início no processo. Ó, se o cara fosse mais humilde, né, Léo? Fala, pra começar 50 mil, os caras já iam... Se duvidar, pagavam. Pagavam, pô. O cara ia gastar a taxa e uma passagem de avião um cara pra ir lá. Só que o cara... Mas sabe por que acontece isso no Brasil? O Brasil tem um problema. Primeiro, a gente tem um PIB patético, né? Você não tem volume de negócios no Brasil, você não tem especialização, você não tem ensino de qualidade para as pessoas, você não tem especialização de mão de obra, né? Então, e assim, o Estado, tudo que ele puder dificultar para você começar o seu negócio, imagina eu tenho uma amiga que trabalha com artesanato, né? Uma pessoa próxima, mas conheço várias pessoas que trabalham com artesanato. Pô, se ela quer começar a vender o negócio dela, é artesanato, em casa e pagar os impostos tudo certinho, perdão, ela devia poder entrar na internet,
preenche os dados dela, já devia conseguir um CNPJ na hora e poder, pela internet mesmo, emitir a nota dela. Sim. Pronto, aí quanto você vai pagar? Vai pagar igual no Paraguai, paga 10% do que vender, todo mundo ia fazer isso. Mas aqui você vê, só, pô, vou vender meu produto, né, a R$100. Pô, pra fazer, né, eu gasto 70, né, pra fazer. Eu vou vender a 100. Aí você tem que pagar lá o imposto, por exemplo, 27%. Você fala, não vale a pena. Não vale a pena trabalhar. Vou trabalhar pra quê? Aí você fala, pô, vou ficar com 3. Não vai, né? Porque esses 27% em cima... no caso for 100, ainda vai ser 27 e tal, né? Mas quando você pega os encargos em cascata, que você vai ter que vender mais que isso, porque é em cima do valor da nota, o imposto, você vai ter que vender, por exemplo, 150, e agora o imposto é em cima de 150, não mais 100, não é mais 27, aumentou, né? Você vai nos Estados Unidos, por exemplo, eu gosto muito daquele Garage Wars, eu esqueci como é que chama em português. Eu esqueci, aliás, é um produto que praticamente não existe no Brasil, né? Que é o quê? Lá o cara aluga uma garagem. Você já viu isso, já né? vi, já. O cara aluga uma garagem lá. Não pra você guardar carro, mas pra você guardar seus entulhos. E é uma coisa muito barato, né? Por que isso praticamente não existe no Brasil? Porque o cara alugou um negócio seu. Se o cara parar de pagar, você vai ter que entrar na justiça, você tem que esperar 2 anos pra poder tirar as coisas dele de lá. Você entendeu? Então não vale a pena. Porque você sempre beneficia aqui, o incentivo no Brasil é sempre pra quem faz errado. Lá nos Estados Unidos, não. O cara não pagou 2 meses lá pra você, você mete a serra lá, a serra Starrett no cadeado do cara, né? Corta o cadeado dele, pega as coisas dele e vende. E acabou, você tem o direito de fazer isso nos Estados Unidos. Então eu sempre vejo coisas nesse Garage Wars, se alguém lembrar aí o nome desse programa em português... É muito legal esse programa. Já viu? Eu esqueci o nome em português. Se alguém lembrar aí no chat... Eu fico mal curioso pra saber, o cara, paguei $300, será que eu vou conseguir? Aí ele pega uns careco velho, né, Léo? Fala assim, ó, isso daqui custa $30. Como se ele já tivesse conseguido vender, né? Mas os caras já têm o costume, já tem uma noção, né? Já sabe. Isso daqui nossa, isso daqui é um achado e tal. Mas tem coisa que eles não sabem. Eu vi uma vez que o cara comprou uma garagem daquela, acho que pagou $22 mil. Tava cheio de quadros, valia acho que quase $400 mil. Nossa, porque ele pagou 22. Caramba. Esse foi o maior lucro que eu já vi. E ele pagou ainda caro, né? Então, mas ele percebeu, ele já tinha percebido que tinha umas obras e tal. O cara ele arrisca nessa área. Uma hora você ganha, uma hora você perde, né? Essa o cara ganhou pra caramba. Pra caramba. Né? Então eu vi, por exemplo, é normal, eles acham coisas lá que eles não sabem o que é. Aí leva no especialista. Aí tem lá um dispositivo médico do século XIX, né? O cara, ele pega, leva lá e tem um cara especialista em dispositivos médicos antigos, por exemplo. Uma vez eu vi um cara achou um cavalinho de carrossel. Sei. Aí ele foi numa loja que era só de cavalinho de carrossel. Que doido, né? Você imagina existir um negócio loja aqui no Brasil, só da... né? Não existe. Então lá, você consegue ter todo tipo de negócio e você tem especialistas em tudo nos Estados Unidos. Aqui, só quem acha especialista aqui mesmo é a Folha de São Paulo e a Globo, né? Que toda hora tem um especialista lá que não sabe nada. Mas como você não tem negócio, você não tem volume de negócios, e o Estado te dá tanto trabalho que você não consegue se especializar no seu trabalho, eu tô tentando trabalhar, tô tentando cuidar dos meus clientes, cuidar do meu produto. E toda hora tem um fiscal na minha empresa, tem uma taxa nova, tem uma coisa nova pra eu me preocupar. Eu não consigo me especializar no meu trabalho. Então você não tem especialistas de nada aqui nessa porcaria, né? É totalmente diferente. Aí por isso que acontece isso. É normal você precisar de um serviço como esse. Eu preciso. Quando que se abre um partido aqui uma vez na vida, uma vez na morte. Né? Então não tem especialistas em partido. E às vezes você precisa de um serviço na sua casa, você não acha um especialista quase nunca. Você acha um cara que tá desocupado. E aí, como ele tá desocupado, ele aceita o pagamento e ele vai aprender como que faz. Então, por isso que tudo fica caro e mal feito no Brasil. Porque o governo atrapalha demais, ele interfere demais nas coisas. E pior que é mesmo, Léo. E depois que ele deu entrada, qual que foi o desfecho aí? Então, aí não, deu entrada, aí você ia coletar a assinatura. Aí você vai coletar, o MBL tem os militantes, né? Que eles coletam assinatura no país todo, né? Coletam no país todo. Companheiro? Isso, aí companheiro não, pelo menos. Tá me Companheiro não. queimando. Aí você tem que catalogar, escanear, todos assim. Meu, é um trabalho herculano, assim, é inacreditável o trabalho que é pra abrir um partido político. É muita coisa que você tem que fazer, tudo registrado e, sabe, você passa por golpes no meio. Eu falei, gente que não quer trabalhar, por exemplo, né? Você manda
Você manda assinaturas e o cara tem que ficar conferindo ficha por ficha. Sim. Ele não quer. Ele recebe lá 500 fichas. Puta, ele não quer Verificar conferir. uma por uma, entrar no computador, ver se é assinatura. Aí o cara fala, já joga metade fora, por exemplo, fala, ó, metade não reconheceu a assinatura. Caramba, mano. Então isso acontece pra caramba. É tudo feito pra você não abrir o partido. É sempre pra prejudicar quem quer abrir o partido. Mas o Bolsonaro foi bem incompetente também, porque ele de não abrir o partido. Se ele tivesse essa capacidade de gestão, Sim. ele teria. Porque ele tem um apoio absurdo, né? Aí nessa parte aí, já coletou já o 13 Já estados? tem 13, né? Só que tem uns ainda que precisa terminar a homologação, né? A maioria já tá aceito, já tá tudo Sim. praticamente certo, né? Esse ano sai o Partido Missão. E assim, mas assim, quanto que desembolsaram mesmo, Léo? Porque assim, cada assinatura que ele tem que levar pra cartório Sim. é caro pra caramba, pô. Você vai autenticar, né? Não, na verdade, isso eu não sei se tem um custo por este serviço. Tem o custo de postagem. Eu não sei todos os detalhes, obviamente, né? Mas tem os custos de postagem e tal. Lógico, você imagina que você precisa no total, eu acho que eles já têm, eu acho que 600 mil assinaturas, assim, no total. É muito mais do que precisa. Cara, que 600 Né? É mil. muito mais. Então você imagina. Lógico, isso é agrupado. Então você Sim. tem um cartório em São Paulo que para um único cartório você vai mandar 5 mil Sim. assinaturas, né? Agora tem algum. No total, se eu não me engano, o MBL tem que mandar assinaturas que para 2 mil cartórios diferentes. 2 mil. 2 mil cartórios diferentes. Então, pelo menos 2 mil postagens você tem que fazer. 2 mil postagens. É. É a postagem aí manda o pacote. E Isso. no cartório não tem custo, não? Não sei, essa parte eu não sei. É. Não sei. Imagino que tenha. Não sei, porque pode ser que tenha uma isenção por ser para partido político, mas talvez não. Então, sinceramente, Então é mais eu de não 1 sei. milhão, né? Será? Fácil. Não sei. Porque 2 mil cartórios só de postagem. Vai, se colocar 2 mil vezes, sei lá. Mas que seja 10 reais, né? É. Que seria caro, seria 20 mil. Só de postagem não é um absurdo ser um Será absurdo que não? assim, não. Mas é mais o trabalho, assim, das pessoas, né? Sei. De irem atrás, ter uma militância forte pra isso. E a militância tá forte mesmo, Léo? Tá Você, muito forte. você vai sair pra presidente Não. lá, né? Uma coisa que eu não quero. Pelo amor de Deus, não me bota uma roubada dessa, não. Aí vão atrás de quando o Léo era criança lá. O dia Uma que o Léo era vez- criança, ele tentou fazer balé, tá ligado? Ele roubou um brigadeiro antes do parabéns. Né? Bem isso mesmo. Aqui tu inventa tudo, meu. E pode ser que eu tenha roubado um brigadeiro antes do parabéns. É provável que eu tenha feito isso. É bem provável. Caramba, que legal, hein, Léo? Boa sorte lá. Espero que dê tudo certo, viu? Cara, é uma coisa diferente, né? Uma proposta diferente, como a gente nunca teve no Brasil. Como eu falei, proposta de fazer uma nova... Claro, nova Constituição a gente já teve algumas no Brasil, né? Mas de você fazer uma coisa realmente de direitos, de limitar o poder do Estado. Ó, o Estado só pode ir até aqui. Sim. Então, hoje o Estado tem direito de fazer tudo o que ele quiser. Alguém do Estado não gostou da tua cara, pronto, bloqueia as tuas contas, né? Agora vão tirar dinheiro da tua conta automaticamente no Pix para pagar a pensão. Que isso abre primeiro que isso tá errado de todas as formas, né? Porque imagina que um cara, e isso acontece muito, às vezes é atribuído uma pensão injusta pra pessoa, às vezes acontece de atribuírem pra pessoa uma pensão que é mais do que o salário do cara. Que ela nem pode pagar. E ela nem pode pagar. Aí você tira o dinheiro da conta do cara, você não deu nem o direito de ele contestar aquilo. E você já tá tirando o dinheiro do cara. Então isso é errado, tá? E o Estado não tem que poder mexer na tua conta, pelo amor de Deus. Sim. Isso é um absurdo.